Muito bom dia a todos. Eu quero compartilhar com vocês mais uma reflexão da Palavra de Deus que está escrito no primeiro versículo do Salmo 91, a parte B do versículo, ou seja, a segunda parte desse pequeno versículo, que está escrito: nas sombras das tuas asas descansarás. Salmo 91, versículo 1 e a partezinha B do versículo. Teve um dia, em uma madrugada, eu acordei de uma forma súbita, escutando assim, como se fosse parecido com a voz falando no meu coração, dizendo assim, de uma forma muito tranquila: nas sombras das tuas asas descansarás. Exatamente, foi essa palavrinha que eu vi, somente isto, tá? Então eu fiquei ali na cama, fiquei surpreso, fiquei pensativo, então por alguns momentos, e fiquei imaginando o que seria aquilo, quem é que estava querendo falar comigo, e eu disse comigo mesmo: o que é que viria agora, diante de tantas situações que a gente passa na vida, né? O que é que estaria acontecendo agora? O que é que isso estava querendo me dizer, né? O que é que eu iria enfrentar? O que o Senhor estava querendo falar comigo naquele momento, na madrugada? Eu só sei que eu fiquei muito impressionado com o ocorrido. No entanto, soou também para mim como um alerta e ao mesmo tempo como um forte alento no meu coração, né? Como uma voz de um anjo, de um amigo que afirmava que estaria comigo acima de tudo que viesse a acontecer. Isto veio a mim também como um conselho deste amigo, né? Como se estivesse assim falando para mim: pare um pouco, rapaz, descanse, que está muito quente, respire, deixe esfriar, o sol vai estar quente por um bom tempo, pare aqui um pouco e descanse aqui nessa sombra, lhe ajudará muito na sua caminhada. Isto despertou a minha atenção para perceber a intervenção divina diante daquilo que estaria para vir, para depurar e assolar a minha alma, atentando também à atitude que deveria tomar frente à temperatura desse sol escaldante e abrasador. Claro que correria imediatamente à procura de uma sombra próxima para adquirir refrigério em situações como essa, né? Assim é o nosso Deus. Nas sombras das suas asas encontramos refrigério, encontramos alento, encontramos cuidado, achamos socorro, nos deparamos com consolo, com descanso, adquirimos ânimo, força, coragem, sabedoria, empatia, amor, sensatez, perdão, domínio próprio e muito mais. Pensamos sobre as entrelinhas das palavras do texto bíblico, mais especificamente a palavra sombra. Podemos extrair a intenção real da frase e o que Deus quis dizer exatamente com ela. Vejamos então. Tudo tem sombra debaixo do sol. Pense nisso. Tudo tem sombra debaixo do sol. Só a sombra é que não a tem. Pois se tivesse, seria algo muito assombroso, não é mesmo? Já pensou a sombra da sombra? Espantoso isso, não é mesmo? A sombra da sombra, né? Sombra é um espaço menos iluminado, que não recebe luz direta. É uma obscuridade produzida pela interceptação
dos raios luminosos através de um corpo. Podemos dizer que é um espaço menos iluminado, sobre o qual não incide luz do sol de uma forma direta. A sombra pode ter diversos tamanhos, depende da distância em relação ao corpo. Quanto mais distante do corpo que a projeta, incorrerá uma forte tendência de alguma parte dela não cobrir totalmente os raios luminosos. Isso nos traduz que quanto mais próximo estivermos do corpo que a projeta, mais desfrutaremos da sua sombra. Existem dois tipos de sombra: a sombra própria e a sombra projetada. A sombra própria se dá quando o corpo intercepta diretamente os raios luminosos. Muito tempo poderá causar sérios danos ao corpo e à pele. Exposição direta ao sol causa desnutrição e poderá ter sérios problemas de queimadura, até mesmo de terceiro grau. Já a sombra projetada se dá quando um objeto se antecipa aos raios luminosos do sol, formando um bloqueio para que os raios não projetem sua luz direta ao corpo exposto a ele. Sendo assim, meus queridos, não existe sombra da sombra. Existe sim uma sombra maior que intercepta a iluminação da projeção da sua sombra. É exatamente isto que o texto bíblico está querendo nos dizer. Deus interceptará todo raio escaldante, abrasador, se colocando à frente do sol, para que a sua sombra sirva de proteção e forneça descanso, conforto e refrigério para a sua vida. Nas sombras do Altíssimo há refrigério. Há uma brisa leve que refrescará as altas temperaturas da sua vida e daquilo que você estará enfrentando. Com solo frio, debaixo da sombra, você poderá descansar exatamente ali. Que o bom Deus intercepte os raios abrasadores que assolam a sua vida. Que Ele forneça para você a sombra tão necessária para que dê descanso e refrigério à sua alma e tranquilize o seu coração. Entenda que a sombra de Deus é um esconderijo que poderá lhe proteger de tudo que abrasa e assola na caminhada da sua vida. E que isto acontece também no interior do nosso ser. Pense nisso. Assim como o Senhor alertou no meu íntimo, eu me inicio o dia com muito mais disposição, me colocando diante dele, diante daquilo que eu poderia passar naquela semana. E recebi com certeza muito conforto e muita segurança, porque foi uma semana muito tranquila, diante de tudo aquilo que eu cheguei até mesmo a enfrentar, mas eu sabia porque o Senhor falou comigo. Então receba o meu abraço e que Deus lhe abençoe grandemente, em nome de Jesus.